Olá, seja bem-vindo a mais um Conexão RBC, seu programa que fala bastante de política. Você já percebeu que hoje estamos num cenário um pouco diferente, até porque também a gente vai conduzir de uma forma um pouco diferente o Conexão de hoje, com o convidado que está ao meu lado, Dr. Fábio Antunes, que é especialista em Direito Eleitoral. Doutor, bem-vindo mais uma vez, tudo bem? Tudo bem, Rinaldo. Grande abraço para você, é um prazer estar aqui novamente. Eu falei um pouco diferente a condução do nosso bate-papo, porque a gente tem trazido aqui pré-candidatos a prefeito, principalmente de Taubaté e Pindamonhangaba. E hoje trouxemos uma pessoa especialista para dar orientações aos candidatos, passar também conhecimentos e orientações aos eleitores aqui da nossa região. 2020 já está aí e nós temos uma eleição municipal. Eu acho que a eleição municipal é muito esperada, muito aguardada, talvez até mais do que a eleição para a presidência da República, porque movimenta toda uma cidade. É isso mesmo, doutor? Basicamente é isso, né? A eleição municipal, tem a diferença, a gente chama de eleição municipal e eleição geral, mas a geral, que é presidente, governador, senador, deputados, ela envolve, como ela envolve o país inteiro, ela fica um negócio mais amplo, uma discussão mais ampla. Não fica realmente aos problemas do bairro, aos problemas do dia a dia do cidadão dentro do município, dentro do seu bairro, da sua rua, né, em alguns casos. E a eleição municipal trata desse tema. As pessoas discutem aquilo que está mais no dia a dia dela em relação ao cotidiano. Então, às vezes, um problema no trânsito, um problema na saúde pública, um problema da segurança especial daquele próprio bairro, daquela própria região, da própria cidade. Então, a discussão fica mais local, isso atinge mais as pessoas. Tem essa questão. E na parte jurídica, a eleição municipal, nós dizemos que ela é meio que efeito cobaia. Porque todos os testes que acontecem na legislação eleitoral, elas são primeiro aplicadas na eleição municipal, e quando tem um resultado positivo, ela é aplicada na eleição geral. Se não tem um resultado positivo, ela é retirada. Então você pode ver que sempre as alterações acontecem em ano ímpar, e normalmente umas alterações mais drásticas acontecem para a eleição municipal. E aí se tem um estudo, ver como ocorreu essa alteração, e se ela for positiva, se mantém para geral, se for negativa, ela é retirada. Então a eleição municipal ela tem esses dois aspectos interessantes. E nós estamos agora na chamada pré-campanha eleitoral. O que é uma pré-campanha e qual é o período dessa pré-campanha? Quando de fato irá começar uma campanha, né, para as pessoas entenderem, saber essa divisão? A pré-campanha, né, já começou. Né? Todos os pré-candidatos, você já recebeu aqui pré-candidatos. Então, as pessoas que têm interesse em se candidatar para o ano que vem, elas já podem se autoproclamar pré-candidatos. O que é um pré-candidato? Aquela pessoa que tem intenção de disputar o pleito do ano que vem. Existem regras específicas para pré-campanha, e a pré-campanha ela vai até o período anterior a iniciar a campanha eleitoral mesmo. E quando isso acontece? Quando o candidato ele apresenta o seu registro de candidatura na Justiça Eleitoral. Então ele vai fazer todo o período de pré-campanha no primeiro semestre do ano que vem. As datas já estão estabelecidas pelo TSE, e aí tem a data onde cada partido vai fazer a sua convenção partidária, vai escolher os seus candidatos, e logo após esse período da convenção partidária, vai apresentar o registro de candidatura na Justiça Eleitoral. A partir do momento que ele apresenta o registro de candidatura na Justiça Eleitoral, ele já pode se intitular como candidato, né? E aí tem uma data específica, que é a data limite das convenções partidárias. No dia seguinte, em agosto, vai se iniciar a campanha eleitoral propriamente dita. Então a campanha eleitoral ela tem uma data específica em agosto do ano que vem para iniciar o período. Porém, tem um intervalo de tempo onde há a convenção partidária, por exemplo, um partido que queira fazer a convenção logo no início do período onde é possível, onde é a abertura do prazo, que acontece em julho. Então, nos primeiros dias possíveis já faz uma convenção, e a pessoa já é escolhida como candidato. Então ele já pode naquele momento se falar que ele é um candidato, mas vai efetivar o pedido a partir do momento que ele protocola na Justiça Eleitoral o pedido de registro de candidatura. Aí ele já pode se intitular como candidato. Perfeito. A gente ouve muito falar que nesse período de pré-campanha não pode pedir voto. Mas se o cidadão se intitula pré-candidato, faz reuniões, vai para as ruas,
ele já não estaria configurando um pedido de voto, se colocando à disposição? Como é que no direito eleitoral, sim, por exemplo, vocês conseguem dividir isso? A legislação é muito clara. Você, no período de pré-campanha, não pode fazer pedido explícito de voto. Então, o pedido explícito de voto é dizer exatamente: vote em mim, sou candidato, estarei nas urnas, peço o seu voto, né? Pedir o voto explicitamente em momentos de pré-campanha, isso é coibido, isso é proibido pela legislação eleitoral. Agora, você apresentar, se colocar à disposição da sociedade, fazer reuniões solicitando apoio, falar: olha, eu tenho a intenção de ser candidato, gostaria de ter o apoio da sociedade civil, seja ela qual for o braço da sociedade civil, isso é possível. Tá? Então você não pode realmente fazer o pedido explícito de voto. Que aí seria uma campanha antecipada. Que seria uma campanha antecipada. Então existem várias formas do pré-candidato se comportar em que ele respeita a legislação eleitoral. Então ele pode fazer reuniões de bairro, ele pode fazer reuniões com pessoas que têm interesse em apoiar a possível candidatura dele, porque tudo fica no campo da suposição, no campo de: olha, eu pretendo ser candidato, então eu peço o seu apoio para uma possível candidatura. Ele pode nem ser candidato. Pode nem ser candidato, né? Ele pode chegar em abril, maio, por N motivos e acabar desistindo. Sim. Então esse período de pré-campanha, que é o período final de 2019, todo o primeiro semestre de 2020, é possível que aquelas pessoas que estão interessadas em buscarem apoios, em buscarem pessoas que têm interesse em agregar valor à sua campanha. Nunca fazer um pedido explícito de voto. Isso vale para quem, inclusive, tem algum tipo de atuação midiática, né? Pode continuar utilizando a sua plataforma de trabalho normalmente, mas não pode realizar ali o pedido explícito de voto. E aí tem várias questões subjetivas que envolvem isso, mas de uma forma clara, não pode fazer o pedido explícito. Muito bem, hoje estamos conversando aqui com o Dr. Fábio Antunes, especialista em Direito Eleitoral, eleições 2020 chegando, né? O tempo passa muito rápido, daqui a pouco a gente está indo para as urnas, escolher o próximo prefeito, os vereadores, enfim. Um rápido intervalo, o doutor continua comigo, a gente volta daqui a pouquinho na sequência do Conexão RVC. Muito bem, estamos de volta com Conexão RVC, hoje num cenário diferente, né, batendo papo aqui com o Dr. Fábio Antunes, que é especialista em Direito Eleitoral, orientando principalmente você que é pré-candidato e está de olho nas eleições de 2020. Doutor, a gente falava o que pode e o que não pode nessa pré-candidatura. Agora vamos para o lado das redes sociais. O que um candidato pode postar? Qual é o limite de um pré-candidato, por exemplo? Continua, mesmo nas redes sociais, continua a mesma regra que vale para o tete-a-tete, né? Que é você não poder fazer o pedido explícito do voto. Então você já vê muitos pré-candidatos se expondo mais. Então, aquele que pretende ser candidato a vereador ou a prefeito, fazendo uma página pessoal, fazendo várias alusões a questões que estão em discussão na cidade. Então tem um tema que está muito em discussão. Você já vê essa pessoa se manifestando sobre aquele assunto. Isso pode? Isso pode, isso não tem problema nenhum, porque é um posicionamento daquele cidadão. Ele pretende ser candidato. Então o que ele faz nessa pré-campanha? Até alguns que já estão sendo assessorados por especialistas em marketing e tudo mais, eles acabam se posicionando sobre um certo assunto. Então tem um tema polêmico naquela semana ou naquele mês em determinado local. Ele se posiciona sobre isso. Ou ele faz algumas alusões a qualidades próprias. Então se apresenta: olha, eu tenho tantos anos, tenho uma graduação em tal área, tenho uma pós-graduação em tal área, penso em determinado assunto, penso de uma determinada forma. Então se posiciona, se apresenta, né? Então isso pode, não tem problema nenhum. O que, novamente eu repito, o que não pode ser feito é fazer o pedido explícito de voto. Então não pode agora numa rede social já abrir uma página ou já começar a postar, seja lá qual for a rede social,
de forma em que se apresente como candidato, de forma que apresente como o futuro prefeito, o futuro vereador de tal cidade, já pedindo voto. Isso não pode fazer. Agora, ressaltar qualidades pessoais, se posicionar politicamente sobre diversos assuntos, isso pode ser feito sem problema algum. Muito bem, estou conversando aqui com o Dr. Fábio Antunes, que é especialista em direito eleitoral, lógico, de olho nas eleições de 2020. Estamos falando primeiro sobre pré-candidatura, depois a gente entra um pouco mais na questão das candidaturas do próximo ano, enfim. Doutor, para 2020 tem uma pequena mudança aí no caso de vereadores que não tem mais a coligação, né? Que às vezes vários partidos aí somavam os votos e quem era de um partido pequeno poderia até conseguir uma eleição. Agora mudou isso. Como eu disse para você no primeiro bloco, a eleição municipal é meio que cobaia. Então, vai ser a primeira vez que as eleições proporcionais, que são eleições por ano que vem só de vereadores, são as eleições proporcionais, ela não é possível realizar coligação. Tá. Então, como que funciona? Você tinha nas eleições anteriores, vários partidos se juntavam e formavam uma coligação. E aí os eleitos saíam dessa coligação. A regra para a eleição não era quem era mais votado no partido ou algo do tipo. Você tinha que ser o mais votado dentro da sua coligação, então disputava internamente com seus próprios companheiros do partido e com os companheiros da coligação, e aí era feita uma conta para ver se você atingia um certo número, e aquela coligação tinha direito a eleger a quantidade de pessoas que aquela coligação tinha direito a assumir as cadeiras, né? E aí a coligação elegia os vereadores. Agora não, agora a coligação está proibida. Agora cada partido vai brigar internamente entre si, e aí cada partido vai ter que atingir o número do quociente, né, o coeficiente partidário, para que ele possa ter direito a assumir uma cadeira. Então mudou essa regra. A coligação para eleição proporcional não pode mais. Então não pode, por exemplo, o PSDB se juntar com o PMDB. Não, o PSDB vai brigar por ele, vai ter os vereadores só deles, o PMDB só deles, o PT só deles e os demais partidos também. E aí, o que é mais vantajoso para o partido? É ter um grupo forte para eleger vários, porque de repente tem um limite, né, que alguns bons de voto poderiam ficar de fora, né? Sim, tem alguma tática para isso? Então, a ideia de você coibir coligação é você tentar coibir o que ficou conhecido como efeito Enéas ou efeito Tiririca. Tá. Que é você pegar uma pessoa que tem uma quantidade de votos muito alta, trazer para uma coligação. E aí você conseguir eleger, mesmo de outros partidos, pessoas que não têm uma quantidade de votos muito alta. Então, por exemplo, no exemplo prático do Tiririca, quando ele estoura de votos, ele sozinho faz 4 vezes o número do coeficiente partidário, do coeficiente eleitoral. E aí o que acontece? Com 4 vezes o número, ele se elege e leva mais 3. E de repente os candidatos que estão abaixo, eles sequer têm número de votos suficiente para atingir isso. Então, para tentar coibir isso, foi proibida a coligação. Então, o que acontece agora? Existem vários teóricos, especialistas nessa área, que fazem uma análise, que prevêem uma análise, onde será mais a quantidade de cadeiras vai ser muito mais distribuída em diversos partidos. Você vai ter uma quantidade muito maior de partidos representados e uma dificuldade maior de um partido conseguir fazer 3, 4, 5 vereadores só daquele partido. Tem uma bancada muito grande. Por quê? Porque você vai ficar só dentro do partido. Então, para você fazer 5 candidatos dentro do seu partido, você precisa de um número de votos muito alto. Muito alto. Então vai ficar muito difícil. Então o que tende? A fomentar a disputa dentro dos partidos. Então se você ficar em terceiro ou quarto dentro do seu partido, é um número de votos muito alto se comparado ao todo. Mas você pode ficar de fora porque o primeiro, o segundo do seu partido tem muito voto. Então essa estratégia não tem ainda uma fórmula mágica, porque é a primeira vez que vai acontecer. A gente deve ter mais partidos elegendo vereadores. Exatamente, mais partidos elegendo. Pelo menos um. Exatamente, mais partidos elegendo vereadores e uma quantidade menor de bancadas com uma grande quantidade de vereadores. Então vai ser difícil você ter 5, 4 do mesmo partido, porque para conseguir isso vai ter que ter muito voto. Então vai ter que ter bastante gente com bastante voto dentro do próprio partido. A gente vai falar no próximo bloco sobre a questão dos prefeitos, que aí sim tem coligação. Aí sim. Um rápido intervalo, não sai daí, o Conexão RBC volta já.
Estamos de volta com Conexão RVC, preparando você para as eleições de 2020. Hoje aqui num cenário um pouco diferente. Estou recebendo o Dr. Fábio Antunes, especialista em Direito Eleitoral. No bloco anterior a gente fechou falando sobre o fim das coligações, para vereadores e o que isso pode impactar. Agora, para prefeito, não, Para prefeito, a coligação continua valendo. É permitida a coligação para candidatos ao ano que vem a prefeito, Como eu disse no bloco anterior, os candidatos das eleições proporcionais não podem, vereadores. E a eleição para prefeito, a gente chama de eleição majoritária, Sim. Que é quem tem mais voto leva. Então, essas eleições é possível ainda realizar a coligação. E aí envolve tempo de TV, todas essas questões está liberado. Aqui na nossa região, somente Taubaté e São José com segundo turno, com possibilidade de segundo turno. Exatamente, ainda vai fechar, mas como a gente tem um ano antes, então ficou só mesmo Taubaté e São José com possibilidade para segundo turno. São cidades com mais de 200 mil eleitores. Eleitores, exatamente. Não esquece o número de habitantes. Você tem que ver aquelas pessoas que estão aptas a votarem, a irem às urnas e votarem. Então, se a cidade tem mais de 200 mil eleitores, ela é possível de ter um segundo turno. O doutor ministra alguns cursos voltados para as pessoas envolvidas na política, candidatos, enfim. E como é que foi esse último ano? Muita procura, muita conversa, muita orientação, Porque sempre tem coisa nova. Sim, foi bem interessante. A gente deu algumas palestras ao redor do estado, depois fez um curso agora nesse último bimestre aqui na região, e a procura foi bem alta, tem muita gente nova querendo ser candidato, então eu percebi isso nas pessoas que estavam buscando orientação, muita gente nova, muita gente que não tinha ligação com política, muita gente que não tinha sequer a intenção de ser candidata nas últimas eleições e que agora tem esse interesse. Então, muita gente nesse cenário. Então, eu acredito que para o ano que vem essa disputa vai ser interessante, porque vão ser aqueles que já são políticos ou que ainda não foram eleitos, mas que já colocaram o nome à disposição na última eleição. Aquela pessoa que falou, eu vou sair agora e se eu não for eleito, eu vou tentar na próxima. Então, essas pessoas vão ter ainda aqueles que são marinheiros de primeira viagem e que sequer cogitavam. E ainda aqueles que já são vereadores por alguns mandatos, que obviamente muitos vão tentar a reeleição. Então vai ser uma briga muito intensa e essa dificuldade de não ter coligação vai ter que ter um trabalho muito forte, tanto no tete-a-tete quanto no online, nas redes sociais, para aqueles que não são tão conhecidos assim. Taubaté e Pindamonhangaba, em Pinda há a possibilidade de reeleição, O atual prefeito foi eleito pela primeira vez nas últimas eleições, então ele concorre ou deve concorrer à reeleição. Em Taubaté, o Oti Júnior já não pode mais concorrer à reeleição dessa vez. Há uma diferença, talvez, aí no segmento das campanhas dessas duas cidades, Com certeza, tem uma diferença muito grande, porque a reeleição, ela é o que a gente chama de o grande recall, A população vai até as urnas e chancela os últimos 4 anos ou não. Se o prefeito consegue uma reeleição, basicamente é um continue que está bom. Ou se ele não consegue, é uma demonstração da opinião pública dizendo, olha, esses últimos 4 anos não foram bons, então vamos escolher um outro candidato. Agora, quando você não tem mais a possibilidade de reeleição, é muito complicado esse recall, porque você já discute uma nova cara, às vezes mudar algum tipo de administração e, com certeza, a possibilidade de transferência de voto. Isso é muito analisado pelos especialistas em marketing político, que baseiam uma campanha naquilo que é possível uma transferência de votos daqueles que estão com a sua aprovação em alta, ou aqueles que não estão com a sua aprovação em alta, como que ele pode fazer para não ficar muito próximo do candidato à sucessão, que for do próprio partido, ou que for próximo ao atual prefeito. Então, esse tipo de estratégia, ele é muito analisado agora, no final do ano anterior e nos primeiros meses do ano de eleição mesmo. Então, aquele candidato que não pode mais se reeleger, os marqueteiros vão olhar para ele e falar, sua aprovação é alta? Então, se for alta, qual é o seu limite de transferência de voto? Sua aprovação é baixa? Então, vamos tentar descolar a sua imagem do candidato que é da situação. E o candidato que pode concorrer à reeleição, como é o caso de Pindamonhangaba, praticamente ele vende os últimos 4 anos dele e coloca esses últimos 4 anos na opinião da opinião pública, para análise da opinião pública. E se ele consegue uma reeleição, praticamente é chancelar aquilo que ele vem fazendo nos últimos anos. Muito bem, estamos conversando aqui com o especialista em direito eleitoral, o Dr. Fábio Antunes, grande expectativa já para as eleições de 2020.
Muito bem, eu queria saber do doutor o seguinte, a gente falou no primeiro bloco que a eleição municipal, ela tem aí, por conta da raiz, né, os candidatos estão perto da gente, a gente conhece as pessoas, cruza com as pessoas nas ruas. Isso pega algum impacto do que acontece hoje em governo federal, governo estadual, por exemplo? Ou de repente as pessoas não ligam, o que está acontecendo em Brasília para mim não importa, o que importa é a minha cidade. Algum impacto federal lá de cima pode afetar ou não? Sempre tem a discussão nacional sendo trazida para o local. Mas existem algumas questões que, por exemplo, agora a gente não pode mais coligação no proporcional, mas pode no majoritário. E é comum você ver, às vezes, partidos que no nível federal não dialogam, mas no nível estadual mais ou menos, mas no nível municipal dialogam com uma facilidade maior. Então isso acaba criando meio que um bloqueio em certos assuntos. Então é comum a gente ver notícias no ano que vem, que vai pegar, nossa, mas esse partido e esse partido se uniram para a eleição do prefeito numa cidade em algum local do Brasil, mas esses partidos no âmbito federal, eles estão em polos opostos, estão em campos opostos. E isso acontece. Isso é comum de acontecer. Então quando isso acontece, gera meio que um bloqueio na discussão nacional. Por que gera meio um bloqueio? Porque você vê que as pessoas que no campo nacional estão em campos opostos, no campo municipal elas sobem no mesmo palanque. Então gera meio que um bloqueio na discussão. Não tem sentido você querer discutir algo federal se aquelas pessoas que estariam em campos opostos estão junto. Então isso meio que colocado de lado e o local se sobrepõe ao nacional. Então isso pode acontecer. Agora, em uma campanha que possivelmente você tenha nos mesmos polos municipais, repetir o que são os polos nacionais, aí é natural que uma discussão federal seja colocada no campo nacional. Talvez a capital paulista, por exemplo, e a cidade do Rio de Janeiro possam ter alguma coisa... Com capital, a diferença é um pouco... Porque é muito mais próximo da questão federal. Exatamente. Né? Você tem grande influência normalmente dos governadores, e aí você já tem o posicionamento dos governadores pensando em 2022, então muda um pouco. Mas é possível que um partido que hoje esteja na situação federal, hoje apoia o governo federal, em Taubaté, por exemplo, se alie ao governo municipal. E aí, nessa mesma aliança, tenham partidos que no campo federal estejam no campo da oposição. Isso pode acontecer. Então, o prefeito ele conseguiu unir uma coligação para buscar sua reeleição, por exemplo, ou para apoiar um candidato, e ele ter dentro da coligação dele, do prefeito, partidos que estão na situação e partidos que estão na oposição federal. Isso faz com que a própria estratégia não coloque em debate questões que estão no âmbito federal, porque não vai fazer sentido, e aí porque não vai ter um contraponto. O eleitor municipal vai mais na figura da pessoa do que no partido. Muitas vezes, na verdade, isso é uma questão de estratégia. Então, vamos mirar na pessoa e esquecer o âmbito partidário, para que fique mais para que o candidato fique mais atrelado ao cidadão, ao candidato, do que a estrutura partidária. Sim. Mas acontece também estratégias políticas de você utilizar caciques políticos e trazer aqueles que estão mais relacionados ao partido. Sim. Isso também é feito. Não apoio diretamente àquela pessoa, mas vota nele porque ele representa o partido. Então essa estratégia, ela vai depender de cada candidato. As duas têm cenários positivos e negativos. A gente falou bastante sobre pré-candidatura, né, preparando os candidatos já para 2020. Agora, só para finalizar, um recado ao eleitor. Terminou o prazo da biometria, né? As pessoas tiveram muito tempo, muitos deixaram para a última hora, mas muitos não fizeram. Né? Quem não fez não vai poder votar nas eleições de 2020. Existem outras consequências que quem não fez a biometria também vai sofrer, mas a consequência relacionada à eleição é que não vai poder votar. Tá. Pindamonhangaba foi obrigatório e Taubaté não? Taubaté não. Taubaté é a única cidade de Vale do Paraíba que não foi obrigado. Então, em 2022 possivelmente vai ser obrigado. Mas Pinda e as demais regiões, as demais cidades da região, elas são obrigadas. Então, quem não fez não vai poder ir às urnas e escolher o próximo candidato, além de outras questões aí que envolvem e são até tem uma consequência muito mais pessoal do que não poder votar. Muito bem, olha, a gente vai continuar conversando, né, sempre aqui no Conexão RVC, com pessoas voltadas para a área da política, ano de 2020. Ano de eleição municipal, a RVC saindo na frente nesse bate-papo sobre as eleições. E o Dr. Fábio Antunes, lógico,
Vai voltar várias vezes, né, doutor? Já claro. combinou aqui, já está fechado. A gente vai conversar muito sobre as eleições do próximo ano. Doutor, muito obrigado. Eu que agradeço. Por ter vindo mais uma vez. Eu que agradeço, estou à disposição de vocês. Vai ter muito trabalho pela frente. Tomara, espero que sim. Tá certo. Doutor Fábio Antunes, especialista em Direito Eleitoral, meu convidado de hoje. Obrigado você que esteve com a gente mais uma vez no Conexão RBC. Até o próximo programa. Até lá.